Que o Brasil tem um problema claro de formação de treinador, a gente discute aqui quase que dioturnamente. A gente está sempre trazendo, mas eu vejo uma formação melhorando lá na CBF Academy, uma tentativa de fazer uma formação mais pautada no que é o futebol tático e etc. A gente começa a ver isso e vai sair ali Felipe Luiz, vai sair ali Fernando Seabra, vai sair dali Thiago Carpini, e daqui a 10 anos talvez a gente fale assim, ó, temos agora de novo grandes treinadores que estão adaptados ao futebol mundial, tá? Isso é um trabalho, mas eu vejo movimentação em prol desse acerto, que vai demorar um tempo de novo, mas lá na frente eu vejo a gente voltando a falar, poxa, nossos treinadores de novo voltam a ser grandes treinadores, como foram nos anos 90, 2000, onde se pensava futebol de um jeito e a gente estava meio encaixado ali, a gente tinha grandes treinadores. O futebol evoluiu, foi para uma parte mais científica e eles desandaram um pouco. Acho que agora a gente está voltando para o caminho. Mas o grande gargalo do futebol, eu posso até falar outro dia sobre treinadores, mas o grande gargalo do futebol é diretor, né? Amigos e amigas, se você parar para pensar que a primeira prateleira dos diretores de futebol do Brasil tem o Alexandre Matos como um dos maiores nomes, se não o maior, é assustador. O Alexandre Matos, hoje diretor do Cruzeiro, está sendo chamado pelo torcedor cruzeirense de Alexandre Gastos e com justiça. Na semana passada, a Máfia Azul botou na porta do supermercado BH, que é do Pedro Lourenço, mesmo dono do Cruzeiro, os caras botaram uma faixa lá com os valores, brincando com ele assim, ó, quinto dia, quinto dia útil, Pedrinho, vambora, bichão, vai ter que pagar agora 2 milhões e 900 mil do Gabigol, 1 milhão e 900 do Matheus Pereira, 1 milhão e 900 do Dudu, 1 milhão e 400 do Cássio, e vai listando. Eu poderia continuar listando aqui, tá? Porque esses não são todos jogadores que o Alexandre Matos errou, não. Tem muito mais jogador caro que tá lá encostado também, e isso volta à tona, porque ontem você viu Gabriel Barbosa, o Gabigol, no banco. E é assustador, de verdade, o Alexandre Matos ser o cara que é o top do top. Quando se fala em nome, tá? Em nome, tô falando em nome. Porque a verdade é, se você falar em qualquer clube, Alexandre Matos, todo mundo diz, é o grande diretor de futebol do Brasil. É assustador. O cara fez contratações que todo mundo sabia que ia dar errado. Qualquer torcedor amador do Flamengo, qualquer torcedor amador do Palmeiras sabia que Dudu e Gabigol não estavam em momento de render. Qualquer torcedor amador. O Fagner eu vou tirar uma dúvida, porque para mim o Fagner continua a mesma coisa de sempre. Mas também acho um erro. O Matheus Pereira, a gente tem dúvidas. O Cássio também, cara, o Cássio é um goleiraço, tem uma bela história, mas no Corinthians estava em decadência, em declínio. Então os caras pegaram jogadores em declínio em vários clubes e trouxeram para o Cruzeiro baseado em nada, baseado em nome. Eu vou ficar aqui no Gabigol especificamente, porque eu tenho lugar de fala. O Gabigol nos últimos 2 anos foi assustador. Ele está no terceiro aí agora dessa lógica que eu estou te falando, mas no ano passado e retrasado, o futebol do Gabriel Barbosa foi assustador, foi tenebroso. Foi futebol pra gente escolher o Carlinhos várias vezes, velho. Teve um momento que o treinador que estava lá comandando o Flamengo falava, não, bota o Carlinhos e não o Gabigol, para você entender o quão assustador é o futebol do Gabriel Barbosa nos 2 últimos anos. E aí ele sai com o status de estrela para o Cruzeiro para ganhar 2 milhões. Eu fiquei sabendo que era 2,5, mas na faixa aí tá 2.900. Vamos ficar com 2,5, que é um absurdo, velho. Um absurdo. Você está falando de 30 milhões de reais do teu orçamento anual. Teu orçamento anual tem 30 milhões de reais engatilhados só num atacante que não jogava bola nos últimos 2 anos. Isso não é assustador para você? Não é assustador que esse cara pegou, fez isso e fez a mesma coisa com o Dudu, por exemplo? Ah, Felipe, mas há 8 anos atrás o Dudu jogava pra cacete. Há 15 anos atrás o Gabigol definiu a Libertadores pro Flamengo. Bicho, mas você está falando de alguém que estuda futebol todos os dias. O diretor de futebol é o cara que tem que estar estudando todo dia. O diretor de futebol, antes de fazer uma contratação, ele tem que estudar quem ele está trazendo. Ele tem que conferir, ele tem que olhar, ele tem que fazer conta, ele tem que ver se isso vai dar retorno financeiro. Agora o Pedro Lourenço, o Pedrinho, tá desesperado, amigo. Ele está desesperado, porque ele montou um elenco caríssimo que não rende. Ele trouxe um treinador que visivelmente, o Leonardo Jardim, visivelmente está decepcionado. Você olha para a cara do Leonardo Jardim, na beira do campo, quem está assistindo um jogo do Cruzeiro, se você assistir 15 minutos do jogo do Cruzeiro, você vai entender o que eu estou falando. Ele vê um elenco envelhecido, um elenco com muito nome, que é um problema de administrar em vestiário absurdo, porque são jogadores de muito nome, mas que não jogam bola, então você tem que ficar fazendo carinho no ego de marmanjo, você tem que ficar fazendo carinho no ego de cara que é multibilionário, mas que não joga porra nenhuma, que não resolve dentro de campo, e ele tem um problema. Você olha na cara dele e fala assim, meu irmão,
Acho que o Leonardo Jardim, se alguém dá uma passagem para ele para Portugal, ele vaza agora. Ele vaza agora e finge que não viu, vão caçar ele daqui a uma semana. Onde você tá? Ele vai dizer, eu sumi, vazei no Braquiara. Vazei na Braquiara. Então, assim, decepcionante ver que alguém como Alexandre Matos, que é o maior nome dos diretores de futebol do Brasil, conseguem ser tocados por um amadorismo quase infantil e contratar jogadores única e exclusivamente por nome. Com essa fortuna agora engatilhada em vários jogadores, o Cruzeiro fica sem poder fazer aporte em jogadores bons, porque agora você olha, o Cruzeiro pode tentar trazer o melhor nome do scout mundial, que o cara vai olhar e vai falar assim, beleza, pensei em 5 jogadores aqui, vambora. O Pedro vai virar e falar, cara, agora não posso, não posso, eu tô devendo Gabriel Barbosa, tô devendo Cássio, tô devendo Fagner, tô devendo Dudu, tô devendo Matheus Pereira. Como é que eu faço? Como é que eu contrato mais gente? E aí, essa folha salarial, tô te falando, 30 milhões só engatilhados no Gabigol anual. Bota aí 2 milhões no Dudu, você vai falar, estamos falando de 24 milhões, então 54 milhões anuais em Dudu e Gabigol, velho. Aí tu bota mais 20, tu bota mais 20 milhões aí, velho, no Cássio anual. Cara, quando você vai ver, você tem 100 milhões, 200 milhões da tua folha salarial em jogadores que não rendem. Você tem 200 milhões da tua folha e jogador que não rende, e aí o que acontece com o presidente do clube? Ele olha, vira pro diretor e fala, e aí, bicho? Aí o diretor vai falar, cara, eram os melhores nomes. Não eram os melhores nomes. Não eram. E o Alexandre Matos é justíssimo apelido dado em Belo Horizonte de Alexandre Gastos, porque ele errou absurdamente na montagem do elenco do Cruzeiro, e agora a pica tá na mão do Leonardo Jardim, que é um baita treinador, tá? É um baita treinador, mas que não tem peça, que olha para as peças, só tem nome e que sabe que é pior ainda, se ele tentar mexer, botar a molecada da base, tentar fazer algo diferente, ele ainda paga, porque os medalhões vão, ó, tapt, entubá-lo, e daqui a pouco ele tá com crise no elenco, crise na torcida, crise em tudo, o cara não tem o que fazer, o presidente não tem como mexer, tudo isso por causa de um diretor de futebol, velho, que age como um torcedor. E isso, o mais apavorante disso tudo, é que o Alexandre Matos é o melhor nome do futebol brasileiro quando se fala em diretores. É ele, Rodrigo Caetano, Marcos Braz, tenebroso, né, amigos e amigas? Não adianta você cobrar do treinador que ele estude mais, não adianta você cobrar da escola dos jogadores que ele se aplique mais taticamente, fisicamente, e no final das contas, lá na ponta, você tem alguém pagando 2 milhões e 900 num cara que vai ficar no banco e ainda vai gerar insatisfação pro professor Leonardo Jardim, que aqui serve como apenas um nome de estátua ali, de Marte, porque é a mesma coisa com qualquer outro. Loucura, né? Me diz aí o que você acha desse papo. Você concorda comigo? Eu viajei, tô certo ou errado? O Alexandre Matos estava certo, tinha que contratar esses jogadores todos mesmo. O Leonardo Jardim, que não sabe usar essas feras do futebol que não jogavam bola há 2, 3 anos. Escreve aqui embaixo, porque eu quero ouvir a tua opinião. Afinal de contas, meus amigos e minhas amigas, o canal do Felipe Fontoura é um bate-bola. Eu e você e eu. Gostou desse vídeo? Curte. Não gostou desse vídeo? Curte e me xinga nos comentários. Mas sempre curta, porque isso é um trabalho que eu estou fazendo. Se você assistiu, pelo menos paga com like, mesmo que você não goste. Beleza? Depois você confere se você está inscrito ou não. Aí, claro, para quem gostou. Se você tiver gostado do vídeo, se inscreve e você vai ter mais atualizações acerca do mundo do futebol no canal do Felipe Fontoura. Hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. Tchau!